Olá, eu sou a Luciana. Eu sou a Patrícia. E eu sou a Sandra. E nós somos do Reflexões Parentais. Pegue um cafezinho, puxe sua cadeira e bora refletir. Reflexões Parentais. Estamos de volta com uma nova temporada, falando sobre mães que trabalham e mães que estejam passando por alguns desafios. E o tema de hoje é sobre mães na menopausa. Então, nós aqui, eu, Patrícia, Luciana e Sandrinha, vamos falar um pouquinho das nossas experiências, dos nossos desafios. Espero que seja um papo bem gostoso e que vocês se identifiquem com algumas coisas aí. Tudo bom, meninas? Lu, Sandrinha, como estão? Eu tô bem, eu tô ótima, Paty, e você? Lúcia, tá bem? Bem também, que saudade que eu tava dos nossos episódios, animadíssima com a nossa nova temporada e com este tema que eu mergulhei assim nos últimos meses intensamente, então tá fervendo aqui para conversar sobre isso. É verdade, né? A menopausa ela é realmente desafiadora, eu acho que para qualquer mulher, mas quando você está ali com seus filhos, desafios das crianças, dos adolescentes, né? E ainda tentar administrar todo esse turbilhão de emoções não é fácil, né? Sandrinha, eu acho que você que, né, tem os seus filhos maiores e tal, e a gente, na época, a gente nem não se conhecia quando você entrou nessa fase, né? E conta pra gente um pouquinho como que foi. Vou contar. Ainda ontem, né, tava aqui fazendo meu crochê para aliviar a mente, que eu amo trabalho manual. E aí me veio exatamente isso na minha cabeça, né? Porque hoje o Gabriel tem 24, Sofia já tem 21, então já passei um pouquinho dessa fase mais complexa, né? Mas veio um flash assim na minha cabeça do que aconteceu na fase ali que eles estavam adolescendo e eu ali entrando na menopausa, passando pelo climatério e logo depois a menopausa. E veio na minha cabeça como que eu estava insuportável, porque conta pra gente alguns sintomas da menopausa de questão de cansaço, secura vaginal, algumas questões físicas, mas a gente passa por muitas questões emocionais, né? Que a gente não sabe de onde vem, por que você está se sentindo daquele jeito. E aquela situação entra em conflito com o adolescente, que também está nesse turbilhão de emoções, que também está passando por mudanças, e aí a gente entra naquela briga, né? De eu não aceitava o que eles estavam me trazendo, eles não me entendiam, e foi um momento conturbado mesmo. Eu penso que eu consegui passar com sabedoria por aquilo, porque eu fui buscar conhecimento, porque na época começou a virar um caos a minha casa, porque era briga atrás de briga e o adolescente ele aponta o dedo para nossa cara, né? Para as nossas incongruências. Eu falo uma coisa e ajo de outro jeito, então vou passar a bola para a Paty aqui para ver o que ela tem para dizer sobre isso. Não, então eu ia te perguntar exatamente isso, Sandrinha, se na época, né, quando você começou a ter os sintomas, né, enfim, você falou agora, você percebendo que você estava insuportável, mas naquele momento você tinha noção do que poderia ser? Porque assim, vou falar, quando eu comecei a ter os sintomas, eu nem me passou pela cabeça que tinha relação com menopausa. Na verdade, eu nem sabia que eu estava no climatério e que teriam esse tipo de sintomas, né? Então, eu pensava que poderia ser várias coisas. Que eu tinha muita insônia, sabe, esquecia muito das coisas, aquela confusão me atrapalhava toda, muito irritada, não tinha paciência, enfim. Também não conseguia focar nada, ficava fazendo uma coisa depois outra, aquela aceleração gigante.
Mas eu não imaginava, eu achava que poderia ser por conta do excesso de telas, né? Porque foi bem na época da pandemia, então eu pensei, eu acho que é isso, né? Toda hora esse celular. Claro que eu acho que isso deve ter deixado mais. Mas eu tava só responsabilizando isso, não me passou pela cabeça, né, Sandrinha? Você passou na tua cabeça alguma coisa assim? Não, Paty, eu não fazia ideia que aquilo fosse por conta da menopausa, porque eu entrei no processo assim meio que sintoma meio que depressivo, e aí você ali aquilo parece que no meu caso que foi junto com as questões de adolescentes dos meus, principalmente do Gabriel, o mais velho, eu associava aquela chateação minha com o meu relacionamento com ele e ia ficando cada vez pior. Só que não, eu não estava bem. Então, como eu não estava bem e não associava aquela sensação horrível que eu estava tendo à menopausa, eu meio que descontava ali no meu relacionamento com ele e relacionamento é uma via de mão dupla, né? Do jeito que vai e vem, principalmente com um filho adolescente, né? Sendo eu a adulta da relação, né? Devia estar regulando aquela situação toda ali, eu estava toda desregulada, né? Mas realmente eu não fazia ideia que tinha a ver com sintomas de menopausa. Porque não é falado disso, né? A gente só fica preocupado que a menopausa vai parar o sangramento. Fala-se muito das questões ali parece que o maior medo da gente, né, que vou ficar ressecada, né? Parece que a gente só vive para isso, né? E os nossos sentimentos, né? E essa mudança, né? Até mesmo vem na nossa cabeça da questão da nossa finitude. Para mim veio muito forte isso, né? Poxa, tenho menos vida agora, menos vitalidade, são coisas que passam pela nossa cabeça, que não é verdade, mas passa. Então, senti tudo isso. E também, né, tem muito assim, eu acho, né, essa conexão, tipo, menopausa é sinônimo de, tipo, tô envelhecendo, então, se você fala assim, olha, eu já tô na menopausa, é como se você estivesse dando atestado ali para a sociedade, olha, eu já sou uma pessoa idosa, sou uma pessoa improdutiva, né, parece que, porque tem esse estigma, eu acho, né, tinha muito, a gente achava que só as mulheres mais velhas, bem velha, que ficava menopausática, não é? Deixa eu fazer uma pergunta, depois eu entro com a minha história. Com quantos anos vocês duas começaram a sentir os primeiros sintomas desse climatério? E aí depois eu sigo aqui com a minha história. Eu comecei a ter os sintomas, assim, uns 40 e pouco. E aí, com 45 mesmo, é que tava mais forte, assim. Mas, assim, antes eu não percebia, que sabe quando fica ali aquela menstruação irregular, eu falava, mas não percebia, assim, muitos sintomas mais fortes. Mas 45 foi, e aí, acho que mais ou menos 46, 47 já não tinha mais. Aí acabou o ciclo. Eu, assim, hoje, entendendo, né, de todos os sintomas, eu penso que eu também comecei por volta dos 42, senti uma diferença grande em mim, só que, assim, a gente não sabe e você alia que aquilo é por conta de tudo que está acontecendo na tua vida, né? Então, mas eu hoje, vendo, eu já com os 42, eu já tinha sintomas e eu menopausei com 47. Então foi, né, começou ali que eu 42 e minha última menstruação eu tinha 47 anos. Então, aí vamos contextualizar, né? Eu não sei vocês, eu falo por mim, né? De tudo que eu pesquisei, que eu sempre escutei relacionado à menopausa, porque quando a gente não passa por nada parecido, o que a gente sabe é muito o que eu escutei da minha mãe, das minhas tias, do pessoal falando. Então, o que eu sentia e o que, para mim, o que eu via era, vai começar a ter um calorão, né? E a menstruação vai embora. Então, para mim, os principais marcadores seriam a falta da menstruação e o tal do calorão, que eu lembro da minha mãe, com paninho, o pessoal que acordava de noite com calor, enfim.
Aí eu falei, gente, tô lascada, né? Porque eu já sou uma pessoa calorenta e sempre fui a vida inteira. Então eu falei, se eu tiver mais calor do que isso, eu andarei nua na rua, porque não, né? Eu sinto já um calor absurdo. E aí, o ano passado, com 43, eu fiz a minha cirurgia, retirei o útero por conta da adenomiose. E na época que eu retirei o útero, o médico ainda falou assim para mim: eu vou deixar os seus ovários para a gente não antecipar a menopausa por questões hormonais. Então a gente retira o útero, mantém os ovários, você vai entrar na menopausa quando teria que entrar. Segui a vida feliz, falei, isso vai chegar lá pelos 50, né? Que todo mundo fala, vai ser lá pelos 50. Então eu ainda tenho aí uns 6 anos de sossego. E vida que segue. Porém, de uns meses para cá, eu comecei. Gente, assim, fiz todos os meus exames ginecológicos, hormonais, tudo no final do ano passado. Acho que foi em outubro. Tava tudo bem, tudo equilibrado, normal, né? Estamos perfeitos, sem menstruação agora, porque eu sofria muito, né? Com muita hemorragia. Então, eu falei, agora eu vou entrar no céu. E do nada, a pessoa começa a acordar todos os dias às 3 da manhã e não consigo dormir mais. Esse, para mim, acho que foi o pior. E eu comecei a oscilar o humor, então tinha dia que eu acordava depressiva, que eu tinha vontade de deitar em posição fetal e chorar até o mundo acabar. E aí, no mesmo dia à noite, eu ficava com instinto assassino, a ponto de matar alguém. Então, era uma oscilação de humor do quero morrer ou quero matar. Não tinha um meio termo. Ou eu estava querendo morrer ou eu estava querendo matar alguém. E sem conseguir dormir, então atenção prejudicada, paciência zero. Aí, como a Sandrinha falou, a paciência zero com uma adolescente em casa e com uma criança que precisa de mim. Com uma mudança de cidade, eu estou numa cidade diferente, eu não conheço pessoas, eu não tenho uma rede de apoio formada, eu tenho uma demanda com os filhos aqui que é inteiramente minha. E com essa oscilação, gente, eu juro que eu achei que eu estava enlouquecendo, de verdade. Quando a Sandrinha apontou ali que o estado depressivo, eu que sou uma pessoa muito, né, sempre fui muito faladeira, alto astral, dou risada de tudo, perdi a vontade de fazer o exercício que é o que eu gosto, né, a minha corrida ficou sem graça porque eu não estava dormindo bem, então se eu não durmo bem, eu acordava de manhã, zero vontade de fazer alguma coisa. Até que fui na médica, falei, então, na minha ginecologista, falei, tem alguma coisa aqui que não tá legal, tá errado? Ela falou, nossa, mas pegou meus exames, falou, não faz nenhum ano que você fez, mas vamos refazer tudo para ver. Fui lá, fiz todos os exames, a hora que ela pegou, ela falou, tá aqui, ó, chegou, né? O tal do climatério bateu e bateu com força. Então, foi uma questão, assim, gente, de 6 meses, que as minhas taxas hormonais, elas deram uma queda brusca, assustadora, assim, porque foi realmente, parece que eu dormi num dia bem e no outro dia eu passei a não dormir bem e desencadeou tudo. Então agora eu já comecei com a reposição hormonal, que era uma coisa que eu tinha muito medo, né, porque eu tinha parado, não precisava mais usar o DIU, aquele monte de hormônio que eu precisei tomar a vida toda por conta da adenomiose, da endometriose. Agora estou fazendo bonitinho, então estou começando a ver uma luz no fim do túnel. Ai, meu sono tá uma maravilha. Ainda não, tem noite que eu durmo a noite toda, tem noite que eu ainda acordo. O calor é um calor que eu já sinto mesmo, então não tive essa percepção de que mudou muito. E o humor ainda dá uma oscilada. Então, eu já conversei com eles, falei, pessoal, quando eu estiver muito acelerada, dá uma pontuada, porque às vezes a gente não percebe. E isso impacta na rotina toda, né? Você fica sem paciência de conversar com as pessoas que estão em casa. E falei, gente, ainda é o meu trabalho, né? Focado no relacionamento, na conversa, na escuta, né? E eu não estava conseguindo praticar isso em casa. E aí você vê como é uma questão minha mesmo. Então, vai muito além da gente falar que a gente sabe o que é certo num relacionamento de uma família, mas é tão difícil a gente praticar isso quando a gente não entende o que está acontecendo com a gente mesmo, né? E eu acho que precisa ser falado, porque eu fico imaginando, eu falando aqui da minha bolha, do meu privilégio de ter um bom convênio, de poder ir e marcar uma consulta rápida com a minha médica quando eu percebo que não está legal. Aí você fica imaginando uma mãe que passa por isso, que depende de uma consulta no SUS, que às vezes demora um ano para conseguir marcar e que não pede todos os exames, porque de todos os exames que a minha médica pediu, teve alguns ali que o meu convênio não cobria, tive que pagar particular. Então, do alto da minha bolha privilegiada, eu fico imaginando as pessoas que passam por isso sem nem imaginar que isso existe. Gente, isso deve ser enlouquecedor. Para mim já foi. Pensando nisso que você falou aí, né, Lô, da nossa bolha, do nosso privilégio de poder fazer exames e ter os médicos, né?
Eu fiquei pensando aqui que uma primeira, que foi o que aconteceu comigo, né? Uma das primeiras coisas é a gente entender o que está acontecendo, né? Para a gente poder até falar. Porque senão a gente ainda, fora todo esse sintoma, você pega o chicotinho da culpa, né? Porque normalmente a gente carrega muito isso com a gente, né? Estou maltratando e é nos cobrado, né? Porque eu lembro que exatamente isso que você falou, né? Eu trabalho com isso, trabalho com famílias e é apontado o dedo. Eu fui apontada, né? Mas você, meu filho, você trabalha com isso aí, só da boca para fora. Olha o que você está fazendo. E aí você fala, meu, o que que eu estou fazendo de verdade, né? Então, a primeira coisa é a consciência mesmo, né? Que fosse mais falado disso, né? Que a gente passa por isso, né? E infelizmente é do nosso corpo. E como que a gente lida com isso, né? Com tudo isso. Eu hoje gostaria de ter tido esse conhecimento na época, o meu chicotinho ter sido menos pesado comigo mesma. Mas enfim, sempre é tempo, né? Exatamente, né, meninas, assim, além de ter o conhecimento, né, dos sintomas, enfim, que a gente não sabia, eu acho que é muito importante, né, a gente ter acesso a essas informações, mas também a gente se conhecer o nosso corpo mesmo. Eu acho que também muitas vezes a gente demora a perceber os sintomas, a gente também não está muito prestando atenção na gente, né? A gente já vem, às vezes, de uma rotina muito cansativa, de muito estresse, a gente não tem tempo nem para perceber que a gente não está dormindo o suficiente, que a gente, sabe, já vinha ali se sobrecarregando. Então você não percebe. Acho que foi até muito o que aconteceu comigo, porque eu estava numa rotina muito diferente. E aí foi me acender o alerta, porque eu comecei a fazer as coisas que eu fazia antes para melhorar. Deve ser atividade física que eu não estou fazendo. Então deixa eu fazer, né, aqui do meu jeito aqui, que estava pandemia aqui em casa. Mas não funcionava. Eu falava, gente, mas como que antes funcionava e agora não funciona mais? Então, assim, você tem que realmente parar, prestar atenção em você, e dependendo de como está a sua vida, você não tem esse momento de olhar. Então, eu precisaria de outra pessoa ali, que convive com você, te ajudar, te dar uns toques, falar assim, mas você está muito nervosa, está muito irritada, né? Para a gente poder perceber, porque às vezes a gente não percebe. Na gente mesmo, dentro, né, no nosso corpo, não percebe. Acho que além da gente se perceber, eu acho importantíssimo esse tipo de conversa, que foi o que a Sandrinha falou. Eu gostaria de ter escutado de alguém que poderia, por que eu perguntei para vocês a idade? Que poderia acontecer ali por volta dos 43, porque eu estava com 43. Então, assim, você pensa, é nova, né? Eu tirei o útero, mas deixei os meus ovários para que isso aconteça lá na frente. Então, para mim foi um susto. Quando eu procurei a médica, eu não fui achando que era o climatério, eu fui achando que eu estava num processo de ansiedade, de depressão, de alguma outra coisa, porque os sintomas começam a se misturar e ficam confusos. Então eu falei, gente, como que eu, que sou uma pessoa extremamente paciente, sempre fui assim, lógico, sou nervosa, sou explosiva, tenho já as minhas questões que são minhas mesmo, mas com questões dos meus filhos que eu comecei a perder totalmente a paciência, sem vontade de conversar. Aquele meu instinto autoritário estava gritando, porque a minha paciência estava zero. Falei, gente, eu estou insuportável, eu não estou me aguentando. Eu não estou conseguindo colocar em prática o que eu sei que eu preciso fazer. Sabe, parecendo uma criança birrenta que tem vontade de sentar no chão e chorar e que as pessoas façam a minha vontade, porque eu não estou com vontade de olhar para o outro, eu quero ser olhada. E eu falei, gente, eu estou bugada que vou ter alguma coisa. E aí, quando eu vi que aquilo era hormonal, eu juro para vocês, me deu até um alívio de falar, opa, não teria problema nenhum que isso fosse uma questão psicológica, porque eu fui atrás para resolver, independente da questão que fosse. Mas será que não tem muita mulher que passa por isso? As pessoas, tá depressiva. Porque hoje tudo é saúde mental também. Então, peraí, às vezes pode ser sim, e a gente tem que olhar para isso também, depois a gente faz um episódio só falando sobre isso, mas essas questões do climatério e da menopausa, elas precisam ser olhadas de uma outra maneira e mais amplo. Além do quando parar a menstruação, quando você tiver um calorão,
Poxa, de repente comecei a acordar de madrugada toda noite, não consigo voltar a dormir, é um sinal de alerta, ó, isso pode ser, eu já não sabia que era. Eu comecei essa oscilação de humor, eu sempre fui emotiva, então assim, eu sou daquelas que um comercial, época do Natal, para mim, gente, qualquer comercial bonito do Natal, eu já tô chorando, e sempre fui assim. Mas estava demais. De qualquer falou comigo um atravessado, uma palavra que veio diferente, em vez de eu rebater como eu faria, eu já estava chorando magoada. Eu falei, gente, mas da onde que tá esse dodói todo? Que eu fiquei uma pessoa doída, sabe? Tudo me magoava. E aí, ao mesmo tempo que me magoava, a hora que eu tinha algum tipo de reação, era uma reação de agressividade profunda. Virei um monstro, gente. Senhor. Pior que adolescente. Eu tava totalmente transtornada. Você sabe, Lu, você falando isso aí também, eu acabei de lembrar, né? Não tá no meu radar aqui. Tem um livro que chama O Cérebro da Mulher na Menopausa, porque tem modificações, inclusive cerebrais, né? Eu não tenho propriedade para falar disso aqui, porque nem li o livro, mas está no meu radar. Então, hoje, graças a Deus, tem muito mais informações, né? E tudo vai além só desse calorão, só dessa secura de pele flácida, caída. Tem muitos outros sintomas, né, que a gente não associa a esse climatério, essa menopausa, né? Então, Acho que o convite, assim, pelo menos que eu gostaria de fazer, é exatamente esse, é da gente olhar para todas essas questões e perder o medo de falar, porque esse julgamento que vocês pontuaram, da gente começar a se sentir velha, e aí eu falo, eu tenho 44 anos, eu tenho muito tempo ainda, muito chão para rodar, e o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou aprender a viver com isso aqui, vou organizar tudo para que eu passe da melhor maneira possível, mas a minha intenção é morrer com 100 anos, pessoal. Então, se eu quero morrer com 100, eu tenho quase, né, um chãozão aí pela frente e eu preciso me organizar para viver bem esse resto de vida, que resto que eu espero que seja mais da metade ainda, sabe? Lu, olha que importante, né? Você tá com, né, de nós três aqui, né? Você tá passando pelo climatério agora, você está começando isso, né? Olha que bacana, você já tem essa consciência, né? Vai passar provavelmente melhor do que eu e a Paty passamos, né? Que bom que eu tenho vocês para conversar. Olha que beleza. Delícia. Com certeza, né? Porque assim, a Lu já de ouvir as nossas histórias, ela já ficou um pouco mais alerta, né? E você falou isso, eu lembrei, quando eu fui no médico, que eu tive essa notícia, que eu estava em, como é que fala, antes da menopausa, o climatério, né? Que meu médico falou assim, você está no climatério? Eu fiquei olhando para a cara dele e falei, meu Deus do céu, como assim? Eu estava junto com a minha filha. A gente foi juntas na consulta. E ela estava assim, né? Ela tá começando tudo. E tipo, o inverso foi uma coisa muito chocante, assim, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que foi um aprendizado também importante para ela, porque ela ficou sabendo de sintomas e de condições antes, né? Sendo jovem e vendo como que eu lidei, porque como a Lu falou, embora tenha ainda esse estigma muito grande, né, da idade, né, as mulheres parecem que não podem ter idade nenhuma, tem que ser máximo até 30, não pode envelhecer, mas a gente é muito mais do que uma mulher que está na menopausa. A menopausa é uma condição, mas a gente não vai definir o que a gente vai fazer ou não. Os sonhos que a gente pode ter, o que a gente pode realizar, o quanto de capacidade física a gente pode ter, como que a gente pode fazer para melhorar, né, para estar ali plena em atividade. Então, assim, e cada mulher também tem uma história, também não é igual. Alguns sintomas podem ser muito parecidos, mas não é também tudo exatamente igual, né? Porque depende também muito né, do biotipo de cada pessoa, enfim, depende muito. Mas para a gente não ficar se rotulando, né? Acho isso muito importante para também para as meninas mais jovens sentir mais esperança também, porque parece que é um estigma, você não pode envelhecer, então quem é jovem tem pavor de saber mais sobre né, a nossa idade,
Ai, não quero nem saber, não, mas é muito importante saber, né? Até para você se preparar melhor. Aliás, nós três, né? A Lu agora, né? Na condição do climatério, mas nós três mudamos de perspectiva de carreira e estamos aqui fazendo de tudo para que aconteça da melhor maneira possível no climatério. Eu comecei no climatério também, né? Hoje estou na menopausa, então a gente mudando de carreira, sonhando, a gente sonha muito alto, tem muitos sonhos, então não significa que a gente. É que a sociedade diz, né? Que a mulher entrou na menopausa, está envelhecendo, ela precisa ir para a prateleirinha ali do descartável. E não é assim. A gente não precisa se colocar nesse lugar, né? A gente está sonhando muito e muito alto ainda. Gente, eu tenho certeza que vocês percebem muito isso, que eu tenho percebido também. E é engraçado como mudou a minha perspectiva de um ano para cá. Então, nós três, em questão de atendimento profissional, nosso nicho é focado nos adolescentes. Então, antes de eu passar por tudo isso, eu conversava com algumas mães de adolescentes e elas me traziam algumas coisas que eu não entendia. E hoje eu já passo a olhar de uma outra maneira. Então, a gente acaba atendendo o adolescente, mas a gente acaba atendendo a mãe e trazendo algumas questões para elas que são desconhecidas, como eram para mim. Eu sei de muita coisa hoje porque eu vivo, eu passei. Então, se eu não tivesse passado, talvez o meu olhar seria diferente, né? E apesar da gente entender e acolher nos atendimentos, hoje eu passo a entender algumas atitudes de algumas mães que não justificando, mas a gente consegue trazer uma reflexão para ela mesma de falar, então, será que não está tão difícil para você? Porque, de repente, você está passando por uma outra questão também? Porque a gente, né, olha como, no nosso caso aqui, as três passaram pelo climatério e essa entrada na menopausa com um filho na adolescência. Então, aqui em casa eu tenho uma adolescente e uma criança. Então, no meu caso, a demanda da criança é uma, a demanda do adolescente é outra, e a minha estava sem paciência com os dois, nas duas fases. Então, era um problema mais meu do que deles, porque o que eles estavam passando já era esperado. Agora, como eu vou reagir àquilo, estava dizendo muito ao que eu estava passando, né? Nossa, na hora que você falou, que aí você passou a entender, né, as mães que, enfim, estavam passando por desafios diferentes do seu, comigo aconteceu uma coisa muito semelhante, mas foi em relação ao próprio adolescente, sabe? Porque, assim, quando você conversa com o adolescente e ele fala assim, ele não se entende, e ele fala assim, nossa, eu gritei com a minha mãe, mas eu não queria ter gritado. Ah, eu bati a porta, mas eu não precisava ter batido a porta. E aquela coisa, sabe, aquele sentimento, por mais que você lê, né, quando a gente já foi adolescente, mas a gente esquece muita coisa a gente esquece. Eu falei assim, gente, é exatamente isso que eu tô sentindo. Eu me sentia igual os adolescentes se sentiam. Porque muitas vezes eu dava lá o pé na porta e eu falava, gente, mas eu não precisava, eu não queria ter feito isso. Por que eu fiz isso? É mais forte do que a gente, né? Eu comecei a ficar ainda mais empática, né? Eu já era, claro, né? Enfim, de tanto que eu estudei, me aprofundei sobre, mas ficou muito mais. Eu falei assim, nossa, é isso. E essa coisa de você não conseguir focar muito, de você ter muitos interesses, né, o adolescente fica ali naquela coisa, eu quero isso, quero aquilo. E eu era o contrário, eu não queria nada. Eu falava, não quero mais isso, meu Deus do céu, eu quero fazer, mas eu não tenho energia, não tinha energia, né? E eu falava, gente, são coisas para além da nossa cabeça, assim. Sabe, o nosso corpo, ele demanda uma atenção que a gente precisa parar e precisa olhar. Né? Não é assim, não, vou fingir que eu não tô vendo e eu vou fazer o que eu quero. Não é bem assim, nem pra gente, nem pra eles, né? Então, acho que o nosso convite hoje é esse, né? É para a mãe se olhar com carinho, se perceber. Toda vez que está acontecendo alguma coisa diferente do usual, porque perder a paciência um dia ou outro, a gente pede desculpa, adequa, ajusta, mas começou a ter uma oscilação muito grande. Vários pequenos sintomas, né? São várias pequenas coisinhas juntas, vão ficando insustentáveis. Então, para se olhar com carinho, né?
marca, tem convênio, marca no convênio, não tem convênio, já agenda no SUS, porque sabe que vai demorar. Hoje em dia tem muitos daqueles consulta popular, né? Procure ajuda, não passe por isso sozinha, porque é muito difícil. Converse, procure outras pessoas, debata o assunto, vai atrás. Não, às vezes a gente acha que, eu sou muito nova, estou passando por isso, e eu descobri que não, que tem um monte de gente que está passando. Ou então converse com alguém mais velha que já passou, e aí de você ir perguntando, ela vai trazendo para você como foi com ela. Porque eu, quando, por exemplo, pergunto para minha mãe, que é bem mais velha, não parava muito para pensar nessas coisas. Eu sabia que entrou na menopausa justamente porque parou a menstruação, porque começou a ter o calorão. Então não teve. Será que não teve mesmo essa oscilação de humor? Ou como já passou muito tempo, ela não lembra? Devia ter. E coitada, como que ela passou por isso, né? Elas não sabem nem nomear direito isso. Então, você não está sozinha. Peça ajuda, converse com a gente, escuta nosso podcast, manda para amiga, porque não vamos passar por isso sozinha, porque é enlouquecedor. Exatamente. Percebam-se, né? Exatamente isso, né? Perceba-se e peça ajuda. Que é mais fácil passar por tudo isso com apoio, né? Sim, sim. Com apoio é muito melhor. E é isso, né, meninas? A gente quer encerrar aqui, a gente falou bastante até, mas a gente espera, né, que com essa nossa conversa vocês consigam, né, talvez se sentir ali mais apoiadas também, ver que vocês também não estão sozinhas. E se tiver mais alguma coisa, né, meninas, que querem saber, comenta ali, manda pergunta pra gente. A gente tem nosso canal no Instagram também, né, o Reflexões Parentais. E é isso, né, meninas? Até Muito o próximo. Beijo. Até um beijo. Beijo. Tchau, tchau.